Um Dedo de Prosa, o seu canal no YouTube, traz a cada semana uma nova história, emoção à flor da pele, para rir e para se emocionar, entender melhor a vida e o seu próximo. Já somos mais de 1000 inscritos. Agradeço sua participação, você é nosso maior legado. Continue compartilhando nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva se ainda não for inscrito. Dito isso, vamos para mais um Dedo de Prosa. Meu nome é Alexandre Félix, eu sou município de Rio Grande há 40 anos, mais ou menos, né? E eu adoro essa cidade. Apesar das mazelas feitas, né, e das coisas que andam acontecendo e deixando de acontecer na cidade, eu não largaria Rio Grande por outra cidade. Nasceu na região ou não? Eu nasci em São Paulo. São Paulo? São Paulo. Eu sou do Ipiranga, nascido no Ipiranga, e a gente veio se acarretando para o ABC, né? Sim. Entendeu? Meus pais, na época, eles conseguiram um terreno aqui na conhecida Casas Próprias, Jardim Valentina. Sim, aqui no município vizinho de Ribeirão. Isso, construíram uma casinha e tal, e o relacionamento dos dois não deu certo e tal, dividiram a casa, aquela coisa toda, a gente veio para aqui em Rio Grande, porque na época minha mãe começou a trabalhar na antiga Tenisíris, onde hoje é a Massa Leve. Entendi. E aqui ela fez a vida dela, né? Trabalhando e tal, fiquei aqui um tempo, a gente foi para o Nordeste, voltamos, porque os meus pais são do Nordeste. Uma experiência fantástica aí do Nordeste. Daqui até Pernambuco eu conheço um pouquinho de cada cidade, assim. Olha, né? que lindo, entendeu? cara, muito Tem legal. Um pouquinho de conhecimento nessas cidades aí. Pra cá, pra região, você veio com que idade, mais ou menos? Eu nasci... Não, São Paulo, eu sou de 75. Aí em São Paulo ficamos um tempo lá, com 5, 6 anos a gente veio Jardim Valentina. Sim. Né? Entre 5, 6 anos a 7, 8 viemos para Rio Grande da Serra. Para Rio Grande. Né? Aí de Rio Grande até então já saí algumas vezes, fui trabalhar em São Paulo, fui morar em São Paulo, morei um tempo aqui na região também, aqui em Ouro Fino, né, em Ribeirão Pires, e fiquei um tempinho, como eu sempre trabalhava itinerante, né, inclusive até hoje, mas eu nunca saí desse miolo aqui, então eu acabei sendo conhecido aqui na região, né, entendeu? Pela veia artística. Nessa época já tinha essa veia artística? Já. Desde moleque, desde 6, 7 anos eu já desenhava. Nossa, 6, 7 anos? Sim. É coisa, hein? Sim, bastante tempo. Eu estive aqui com o Paulino Paiva, ele também contou que desde a mais tenra idade ele já... Conheço, Paulino. Já tinha essa veia de desenhar, já queria... É quando você tem uma certa curiosidade em determinados assuntos, você pende, né? Você pende para esse lado, é incrível, é tipo assim... eu quero deixar tal coisa, mas tal coisa não me deixa. Não me larga. Então você acaba, ou você assimila aquilo como profissão, como né, um hobby, alguma coisa do tipo, ou aquilo vai ficar te assombrando o resto da vida. Eu decidi que não deveria me assombrar, então virou minha companheira, a arte em si virou minha companheira, e da mesma forma. Mais mambembe ou chegou a fazer formação em alguma arte? Não. Eu comecei desenhando. Aí vem a época de pré-aborrecência, né? Pré-aborrecente é ótimo. Pré-aborrecente, aí depois você vira um aborrecente, aí depois você vira um adulto aborrecido, e as coisas vão acontecendo. Mas eu sempre pendi pro lado do desenho mesmo. O adulto aborrecido é o pior de todos, né? É a fase que muitos andam, né? Eu passei de adulto aborrecido para um velho contentinho, né? Bem legal. Tô ficando um coroa contente, né? Você se aceita e vê que as coisas são do jeito que são, e você vai trabalhando em prol disso, aí tudo fica menos pesado, né? Sim. Entendeu? E vida que segue, tá tudo certo. Aí mais ou menos com uns 15, 16 anos eu comecei com letreiros, né? Trabalhar com fazer comunicação visual e tal. Entendeu? A gente tinha alguns 2, 3 pontos de referência aqui na região, né? De uns letristas muito bons, muito conhecidos aqui, né? O pessoal tanto da comunicação visual quanto da parte artística. Aí depois você começa a caminhar para outros lados, né? Fui trabalhar em empresas como pintor, sempre trabalhei com pintura. Quando não foi pintura, foi cozinha. Cozinha. Uma coisa totalmente diferente da outra. Totalmente fora. Engraçado. Na própria cozinha,
Quando eu não estava cantando, eu estava desenhando alguma coisa. Ah, no tá. tempo vago. Então, uma coisa sempre puxou a outra. Né? Aí, O que uma coisa tem a ver em comum com a outra é exatamente o estudo, né? Porque é uma química danada, né? Sim. As pessoas falam assim, não, cozinhar é coisa natural, mas não é. É uma química, descobrir sabores, cores, emoções, Exatamente, como na as música e texturas. como também na tua, Sim, na tua arte, formação, sim, na arte. sim, na pintura, no geral, né? Você descobre que é uma similaridade muito grande entre esses três nichos de mercado. Porque todos os três exigem que você se concentre no que você está fazendo, que você goste do que você está fazendo, que você seja curioso pelo que você faz. Sim. Você não faz uma coisa aleatoriamente porque alguém diz para você que é bom. Ah, é bom, é gostoso. Ah, vou lá fazer. Às vezes você não tem a menor aptidão. Sim. Né? E ao longo desse tempo de vida, que não é muito, são 48 anos eu estou hoje, você acaba descobrindo que as coisas que você gosta de fazer são as que você mais tem que aprender. Sim. O aprendizado ele é contínuo. Na né? vida é essa. Ele não cessa. Com certeza. Tá? Você descobre que se você presta atenção para isso, esse feeling, essa vontade de aprender, não o aprender técnico, o acadêmico. Sim. Esse ele é comum, né? Você, para ser um bom cozinheiro, você vai trabalhar como ajudante, tem os degraus, você vai trabalhar como ajudante, você vai ser um meio oficial, você vai ser um cozinheiro, para você ser um maître, para você ser um master chef, né, que é o que se fala muito hoje, né? Entendeu? A moda, o que a moda dita. Você tem os cursos de gastronomia, você pode se formar e tal, lógico, é necessário que haja um entendimento técnico. Sim. Né? Fato. Entendeu? Mas se você não faz aquilo com feeling, se você não tem emoção, não é só o amor, a emoção, é a garra, é o dia a dia, é a disciplina, né? É a constância e a persistência, né? A perseverança e a constância em cima daquilo, fica mecânico. Sim. Aí você perde um pouco a verve do artista, né? Porque artista você pode ser um artista na contabilidade. Com certeza. Você pode ser um artista na medicina. Sim. Entendeu? Sendo lógico, uma profissão que você não pode simplesmente, eu vou costurar aqui para ver como é que fica. Você sabe que isso ela não é tão intuitiva. Não, nunca, de forma alguma. Algumas profissões elas são extremamente exatas, né? A gente fala que humanas e exatas, isso é meio termo, tá? Para intuito acadêmico é interessante as nomenclaturas, mas um anda junto com o outro. Se você não é humano o suficiente para provocar e conseguir chegar no exato, entendeu? Você é exato demais, então automaticamente vai sair uma coisa meio quadrada. Sim. Né? Nenhum médico sai de casa dizendo assim, eu vou consertar aquela vida. Se não consertei, é mais um que vai para o cemitério. Mentira. Não, mentira. Ninguém faz nada se não for por uma paixão, por um amor extremo, cotidiano, que goste muito do que faz, mas não que só goste, que lute por aquilo, que trabalhe por aquilo. É uma coisa da nossa formação, que ela é isso que ela peca, né? Que ela é muito vaga nisso, que ela não chega, como eu vou dizer aqui, o estudo é aprofundamento. Ninguém nunca para de estudar, como você disse, mas é o aprofundamento. Sim. Você se aprofundou nas artes aí. E como é que foi essa coisa? Bom, desde pequeno, sempre desenhando, né? Comecei desenhando e tal. E meu traço, ele era muito duro, ele era muito grosseiro, né? Entendi. E ao longo do tempo você vai pegando feeling, né? Você Sim. vai desenvolvendo. Muito cedo eu queria desenvolver alguma coisa que ficasse muito legal, ficasse mais fotográfica, ficasse mais nítida e tal. Entendi. E em cima disso eu fui observando outras pessoas trabalhando. Foi muito mais pela observação do que pelo estudo em si. Entendeu? Entendi. Lógico, é necessário algumas horas você sentar o bumbum na cadeira, na frente da prancheta e ficar horas desenhando até chegar ao nível de percepção que você fala, não, esse traço, essa maneira de trabalhar é a mais adequada para o resultado que eu quero. Entendeu? E em cima disso você vai chegando num consenso. Aí você começa a criar estilo. Né? Que o pessoal fala muito, o fulano tem estilo mais realista, fulano é mais um estilo oriental, né? Fulano é mais o lance de trabalhar com mangá, né? O anime, né? Hoje a gente tem muitas tecnologias. Eu estou num grupo de artista
que eles mandam umas coisas muito feitas pelo computador, né? Você entra lá, você digita, faz isso, programa tal, coisa tal e tal, AutoCAD, é isso, aquilo outro, tá feito o desenho, você, tá, legal, mas cadê o sentimento do desenho? Que seja ódio, que seja, né, espanto, que seja amor, que seja, sabe, cadê a expressão do desenho? Às vezes tem, às vezes não tem. Às vezes tem, e quando você olha dentro do olho da figura, ainda você, não tem, tá sem vida aquilo ali. Esse já é o adulto fazendo a cronometria aí, então. Você tá olhando aquilo com outros olhos. Sim. Agora, não com olhos de comparação, né? Como você se sentiria recebendo um desenho dessa forma? Às vezes eu falo para os meus clientes, o que você quer? Porque eu vou fazer o meu trabalho e vou passar por aqui de vez em quando, mas você vai abrir a porta do seu comércio todos os dias. Sim. Você vai olhar para aquele desenho, você vai gostar? Né? Você vai estar em contato com aquilo todos os dias. Então, você gostando ou não, você vai ver aquilo todos os dias. Entendi. É como você não gostar da sua própria companhia. Você vai se acompanhar todos os dias até o dia da sua morte. Então você tem que, no mínimo, ser uma boa companhia para você mesmo. Mas tudo vai mudar, né? O desenho muda amanhã, dependendo do meu humor, da qualidade do tempo. É a sua companhia diária. Como você vai se sentir convivendo com essa companhia diária? Então, mas tudo muda, não muda? Por isso mesmo que você tem que saber lidar com a sua companhia diária. Essa conversa com o tempo deve ser muito relevante para você. Quando você faz essa leitura aí, né? Sim, a conversa com o tempo ela é uma construção. Nós quase estamos chegando aqui num papo de doido aqui, mas vamos voltar lá. Extremamente filosófico, isso é maravilhoso, eu adoro isso. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Lá, você começou lá novinho, descobriu o desenho. Aí eu fui para pintura. Né? Fui para letreiros, né? Comunicação visual, né? Fachadas, comércio e tal. Aí eu comecei a descobrir que eu gostava de pintura. Em que sentido? Pintura mesmo, né? Pistola, né? Pintura a vapor e tudo mais, né? Pintura a ar. Não foi empurrado por isso para a necessidade do dinheiro, não? Não. Foi mesmo no sentimento de que vou estudar novas técnicas. Não, pintou a curiosidade, eu ia lá e fazia. Eu não tive esse lance do dinheiro. O dinheiro veio com a necessidade de crescer mais como profissional. Sim. Entendeu? E é lógico, a gente tem as entrelinhas, né? A gente tem a questão do... eu estou fazendo isso, me chamaram para tal coisa, mas como é que eu vou cobrar? O que eu vou fazer? Né? Sim. Como eu posso? Que tipo de material que eu vou usar? E você vai atrás de técnicas. Que já é um estudo também. Sim, é um estudo. Tudo é um estudo. O que eu estou fazendo com você aqui é um estudo. Estou puxando a minha memória e passando aquilo que eu conheço, né, dentro da nossa prosa. Né? Vamos dizer que seja basicamente assim. Houve época assim, que houve a necessidade de eu preciso fazer isso porque eu preciso ganhar tal coisa, eu preciso pagar tal conta. Sim. Entendeu? Aquilo se transformou um meio de sobrevivência, que é hoje. Eu sou conhecido hoje pelo meu trabalho como pintor letrista, como grafiteiro. Grafiteiro. Sim, eu trabalho com isso, trabalho com ilustrações. Uma das facetas, né? Tem várias. Tem algumas pra gente contar, né? Você falou contar histórias, então vamos contar histórias. Estamos aí para isso. Aí em cima disso eu comecei a trabalhar numa empresa aqui, uma empresa ali, porque o cara trabalha com pintura e tal. Você conhece tal coisa? Eu falei, conheço, já mexi e tal. Eu não quero trabalhar aqui, eu estava precisando e tal, isso e aquilo outro. Às vezes eu estava precisando, falava, tem uma vaga aí para mim? Né? Eu trabalhei na Polônia, eu trabalhei na RL Pinturas. Entendi. Entendeu? Né? Como pintor industrial, como pintor mesmo, certo? Já trabalhei em algumas oficinas como pintor de carro, como ajudante, trabalhei muito como ajudante. E foi juntando toda essa experiência numa leitura de vida e de artista. Sim, porque tudo que você faz tem um resultado final, né? Você não vai sair com carro... Você aprendeu a fazer pintura, você tem um carrinho lá, você fala, a hora que eu tiver um tempo eu vou mexer no meu carrinho, vou pintar ele. Pintou bonitinho e tal. Vai chegar alguém e vai perguntar, poxa, quem fez? Fui eu. Nossa, você trabalha com isso? Putz, sim, trabalho com isso. Poxa, que legal. Você faz pra mim? Olha, não tem espaço. Aí começa uma história de vida. Sempre é assim. Entendi. Você gosta muito de alguma coisa, você faz aquilo. Aí uma bela hora... Aparece alguém que precisa.
e Cozinhar. você vai resolver o problema da pessoa. E aquilo te traz um benefício, te traz um retorno. E aquela pessoa vai passar para outra, vai passar para outra, vai passar para outra. Assim está o Alexandre em Rio Grande da Serra. Você vai atendendo a provocações. Sim. Provocou, o Alexandre está lá para... Exatamente, para tentar discutir e resolver a provocação. É basicamente isso aí. Eu resolvo provocações. Bacana, Entendeu? bacana. O que é um estudo que vai se tornando aprofundado, né? Sim. Sobre temática, sobre a cromoterapia, como você se relaciona com as cores, com o mundo, que você já falou um pouquinho, né? Sim. Mas voltando lá, como é que surgiu aí? Como é que foi da sair dos pincéis e do revólver de pintura para uma cozinha? Eu estou interessadíssimo. Na realidade foi assim. Quando eu comecei a desenhar, uma das coisas que me fez ficar muito, assim, que me provocou muito, né? Foi uma grande provocação. Hoje eu tiro como uma grande provocação que eu consegui resolver. Sim. Né? Eu fiz o rosto do meu pai. Fiz o rosto da minha mãe. Tá. Isso 7 anos mais ou menos. Fiz o rosto da minha mãe. Fiz o rosto do meu pai. Tá. A minha mãe olhou e ficou, mãe, né? Mãe, tá toda coruja, o filhote é lindo, né, cara? Isso é uma grande mentira, mas tá tudo bem. Não, amor de normal. mãe, a gente perdoa. É o primeiro passo. É um amor divino, então a gente não pode falar muito. Não é o primeiro passo. Aí o meu pai olhou assim, e falou, é bom, mas você precisa fazer outra coisa, porque isso não dá futuro. Boa. Essa foi boa. Maravilhoso isso, né? Entendeu? Não dá futuro, mas eu crio meu presente diário com o que eu faço. Sim. Né? Aí, beleza, passou um tempo e tal. E depois de um bom tempo, eu descobri alguns desenhos que o meu pai fazia. Então já era uma coisa que já vinha lá de antes. Então, assim, ele me provocou com uma coisa que ele já fazia. Talvez para ele tenha sido um sonho morto, pendurado ali, né, em algum canto. Sim. Entendeu? Eu dei continuidade a isso. Tá. Então, de certa forma, você quebra uma maldição familiar, né? Coisa, eu quero tal sonho. Poxa, meu filho não gosta disso. O filho faz justamente aquilo ali e desenvolve bem, né? Dentro das capacidades dele. Você me dá só um minutinho? Sim. Só um minutinho. Para não vazar o som, né? Senão a gente tá ferrado. Vamos lá, desculpa. Sem problema. Mas é assim, o pessoal começa a conversar, aí fica doidão, mas vamos lá. Aí nós falávamos A questão do meu pai e tudo mais, né, dessa herança e tal, aquela coisa toda. E ele fazia, eu lembro que ele fazia um desenho de um velhinho sentado com números, né, com cachimbo, né, que é uma coisa muito nordestina isso daí. Sim. Tinha um pouquinho daquele lance do cordel, né, do desenho Sim. da xilogravura, né, e tal, entendeu? De uma maneira muito simplória. Sim. Né? Xilogravura, você faz um entalhe, faz um pigmento preto em cima, né, do que seria da matriz, né, e imprime o papel e tira, seria um negativo, ele faz um negativo e tira, né, aquela imagem. Você contando a sua história, falando da literatura de cordel, eu lembro da minha, porque meus pais também eram sertanejos, vieram de lá, todos os dois, Sim. um de Sergipe e outro de Alagoas. E o meu pai, embora fosse analfabeto, ele trazia consigo todas essas referências da história de cordel. Entendeu? Ele não conseguia ler, mas ele entendia as figuras. Sim. E foi lá das figuras e olhando essas histórias do meu pai que eu aprendi a contar histórias, que escrevi muitos poemas, escrevi 2 livros, e que foi assim, essa coisa é muito forte no nordestino, né? O seu também, você sentiu isso? Sim. É porque, na realidade, a gente tem, hoje em dia, com a questão do advento das mídias sociais e tal, internet e tudo mais, expandiu muito a questão da informação, né? Sim. Culturas diferentes de outros países. No Brasil, nós temos outros países. Sim, com certeza. Entendeu? Temos outras culturas que são extremamente fortes, elas são marcantes e a gente não valoriza isso
por uma questão de não estar na região, de não conhecer, só que de não ser passado esse tipo de conhecimento. Sim. Né? O cordel em si é uma manifestação feudal. Sim. Lá das épocas dos feudos, da Europa, Sim. não é? Sim. É uma expressão popular. Que a gente não consegue dar essa dimensão por conta da nossa simplicidade, por sermos, como é que fala, colonizados, né? Mas tem essa coisa da forte, é a cultura do cabresto, né? Entendeu? Ela é muito leve, ela é muito sutil, mas ela existe, tá? A gente estava comentando agora há pouco, né, antes de começar, o que está na mídia? O que é fácil de digerir? Né? O que está fácil de comprar, né? Que seja barato, que entre fácil, que encha a barriga. É basicamente isso daí, nossa cultura atual. Hoje, a cultura popular hoje, ela trabalha em cima disso. O que é fácil, o que vende rápido, né? Um trabalho artístico bem feito, bem elaborado, independente do estilo, independente do país, ele geralmente só tem uma conotação quando ele é elitizado. Sim. Enquanto ele não é elitizado, ele ainda é regional e automaticamente ele não vai ter a mesma ascensão, né? Em tempos atuais, tempos contemporâneos, tá? Eu jamais compararia um trabalho meu, por mais elaborado que fosse, um trabalho de Da Vinci, né, de Alighieri, de qualquer um outro artista que fez o nome e influenciou e virou escola, né, para outros artistas, inclusive para mim também. Sim. Mas se você parar para pensar hoje, grande parte dos artistas famosos só são famosos hoje porque já se foram, morreram. O pós-mortem que torna eles famosos. Você acha? Né? Sim, de certa forma sim. Porque eles já eram bons, sempre são bons, sempre vão ser pontos de referência. Sim. Entendeu? Como estudo, como... Você está falando aí de que artista, quais artistas? Todos eles, a arte no geral, a arte em si, como a arte cênica, a arte musicada, a arte teatral, a cênica, né, no caso, a arte pintada, a arte como um todo. Grande parte dos artistas que a gente tem hoje, eles só fizeram nome, entendeu? Porque outros vieram atrás. Outros abriram a escola, abriram as portas, né? Olha, o caminho é esse aqui. Então, muitas vezes o pessoal fala assim, às vezes você vê um cantor de sertanejo com uma roupa super estilosa e tal, entendeu? Se você for lá atrás na década de 70, 60, entendeu? Os cantores da que era popular na época do rock, da disco, do próprio pop art, eles se vestiam daquela forma. Sim. Você só pôs uma roupagem diferente, atual, com o tempo, condizente com o que nós temos hoje. Mas nem vou fazer essa discussão, senão nós vamos ficar 2 dias e meio aqui e vai longe. Volto lá. Como é que foi? Chegou de novo a cozinha? Tá. Cozinha. Aí eu comecei a trabalhar e tal. Meus pais foram, né? A gente começou a morar na Santa Teresa, né? E tal. E eu falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. Sim. Estou muito largado no mundo. Largado no mundo é ótimo. Eu tô muito largado, muito tipo assim, eu saio para dar um rolê, a gente sai daqui e vai para tal lugar, tem uma banda tocando aqui, eu vou lá assistir, pô, legal, bacana, mas e aí, né? E todo mundo meio que trabalhando, fazendo alguma coisa, tá, pô, tem que movimentar. Eu comecei a trabalhar com cozinha, mais ou menos com uns 14, 15 anos. 14, 15 anos, né? Ia para Santo André, trabalhava num restaurante, uma lanchonete aqui, depois de um tempo saía, aí acabava trabalhando num barzinho que tocava alguma coisa na noite e tal, né? E na época já tinha a questão de banda, entendeu? E tudo mais, então uma coisa puxou a outra, entendeu? Aí nesse meio termo, eu comentei com um camarada meu e tal, ele falou, pô, mas você trabalha com cozinha? Eu falei, não, eu já trabalhei em tal lugar, assim, eu trabalhei em lanchonete, trabalhei em restaurante e tal. Olha, tem, né, tal lugar tá precisando de gente para trabalhar. Aí foi um dos primeiros empregos que eu tive, que foi na Valizer, na Valizer, entendeu? Na cozinha da Valizer. Na cozinha da Valizer. Cozinha da Valizer, que era terceirizada. Não, eu pensei que você tinha ido lá fazer calcinha, mas não foi isso. Não foi. Você entendeu? Foi trabalhar na cozinha. Embrulho de presente eram as mulheres que faziam, entendeu? Na época eu fazia a parte da cozinha. A parte da cozinha. Exatamente. Fiquei trabalhando um tempo lá, saí de lá. Trabalhei em outros lugares também. E
Depois disso daí eu já estava casado, né? E tal, já estava, né, o meu mais novo, o meu mais velho já estava para surgir e tal. E aí uma amiga nossa, daqui da região também, falou assim, Ale, você já trabalhou em cozinha, né? Olha, estão precisando de gente onde trabalha assim, assado. Você quer ir? Eu falei, quero. Aí eu fiquei trabalhando um tempo lá, né? Foi as maiores experiências que eu tive com cozinha, porque era cozinha industrial, era pauleira, né? Tinha que fazer, tinha que correr, certo? E assim, pôr a mão na panela para fazer alguma coisa, se fosse para tirar daqui, pôr ali. Não, pôr a mão no meu tempero, nada. Não era aquela visão poética do... Não, esquece. Quem assistiu Ratatouille sabe muito bem disso. Você que assistiu Ratatouille, né? Você sabe muito bem que é isso. Qualquer um pode cozinhar, mas ninguém põe a mão no tempero de ninguém. Ninguém. Aí nesse meio termo eu gostei, mas assim, cozinhar mesmo só em casa, para alguns amigos e tal. O pessoal que vai assistir esses vídeos aqui, essa entrevista aqui, esse vídeo, esse dedinho de prosa, vai falar assim, olha, tal coisa, tal lugar, você fez tal coisa e tal, mas é mais pra galera mais chegada mesmo. Entendeu? Tá, eu entendi ao contrário, entendi que você tinha um restaurante que chegou a cozinhar, não foi isso? Não. Trabalhei em restaurante, mas assim, foi o tempo de experiência. Era mais o braçal mesmo. Era mais o braçal mesmo. Depois disso aí eu comecei a cozinhar em casa, faço as coisas em casa, o pessoal geralmente gosta. Não morreram até hoje, então tá tudo certo. tá tudo bem, tá tudo bem. O básico é bem feitinho em casa, pronto, é isso. E o seu tema, a sua onda sempre foi o pop, sempre foi o rock, como é que era? Porque você falou de bandas, que você também foi tocar. Tá, eu sempre gostei de rock and roll. Sempre de rock and roll. Sempre gostei de rock and roll, tá? Aí você vai descobrindo dentro do rock and roll que existem histórias. Sim. Não é só a loucura do sexo, drogas e rock and roll. Sim. Entendeu? É muito isso, mas também isso. Por quê? Sexo. Todo mundo faz, se não fez, vai fazer um dia. Sim. Drogas. Cara, a gente ingere açúcar. Você quer droga mais poderosa que essa? Entendi. A gente bebe cerveja do milho. Você quer droga mais poderosa do que essa? A química é pesada. Então, fala comigo. Eu não uso drogas. Tá bom, falou. Bonitinho você, né? Entendeu? Você não consome comida rápida, né? Fast food, entendeu? Né? Você não joga lixo à toa, você separa os lixos. Legal você, bacana, né? Bacana. Então tá. Rock and roll no geral, eu comecei a ouvir muito moleque. Tanto é que a gente esse tempo que a gente morou no Nordeste, né? Eu morei 2 vezes no Nordeste, fora as idas e vindas, né? E da segunda vez que eu fui morar no Nordeste, eu já fui com rock and roll. Porque nas rádios mais daqui de São Paulo da época, já rolava alguma coisa tipo um Iron Maiden, né? Sim. Sabe? Uma coisa assim, um Led Zeppelin, né? Porque estava estourando muito lá fora. Então o Brasil começou a puxar esse mercado para cá, né? Até porque final dos anos 80 a gente tinha uma onda muito grande, muito forte, que era televisiva, do rock nacional. Sim. Era extremamente forte. Veio o Rock in Rio, aí veio, né? Os adventos disso aí, né? O resultado disso aí que, tal banda, Black Sabbath, Iron Maiden, AC/DC, né? E por aí vai. E você nesse meio você vai descobrindo que tem algumas vertentes do rock and roll que você acha mais interessante. Hoje a gente tem muitas vertentes, né? É que você vai ver lá o rock progressivo, o rock histórico, o rock pauleira, o pop. E aí eu entrei numa briga com um colega meu e ele falou, não, que o rock é rock. Eu falei, não, o rock é pop. Sempre foi pop. Se você vai lá... E sabe por que é pop? Porque os Beatles surgiram de onde? Qual é a grande sacada dos Beatles? É ser pop. Popular. Então, não é? Acho que foi um Beatles, se não me engano, o Elton John... Não, que o Elton John não tem nada a ver, estou viajando aqui. Se não me engano, foi o Lennon que falou que eles eram mais famosos que Jesus Cristo na época. Vamos deixar isso bem explicado, porque ainda tem gente hoje, entendeu, que põe a mão na Bíblia e jura que eles são satânicos. Assim, cara, isso tá. Fizeram uma entrevista com o John Lennon, entendeu? Olha, com os Beatles em geral. E perguntaram para eles, né, a questão da popularidade e tal, isso e aquilo outro. Bom, é bem simples. Numa época... Foi na primeira vez que eles foram aos Estados Unidos. Sim, entendeu? Numa época em que
a maioria das pessoas daqueles países eram protestantes, Sim. conservadores de direita, tá? Extremos, certo? Numa época de Guerra Fria, Sim. tá? Antes, né? Antes, entre, né? Durante, né? Sim. Guerra Fria. Você teria que ir para uma igreja de gravata, de vestido, todo bem posturado, entendeu? Certo? Você ia para o show dos Beatles, ou Grand Funk, Grateful Dead, MC5, Black Sabbath, qualquer uma dessas bandas, você ia do jeito que você quisesse. Sim. E você era muito bem aceito. Tanto é que naquela época eu não sabia nem dançar direito, não tinha o quê. Era tudo muito novo, né? Tudo muito... Tava cheirando muito novo a questão dos anos 60 e 70, na questão do rock and roll mundialmente falando. Então, realmente, naquela época, sim, os Beatles eram mais famosos do que Jesus Cristo. Eram mais famosos do que Jesus Cristo. Não necessariamente quer dizer que eram melhores. Né? As pessoas têm muito essa questão de rotular. Não rotule, vá à história, vá saber o pé da letra e depois você tira suas Mas próprias foi uma jogada de conclusões. marketing fantástica, né? Lógico, e a ascensão deles foi maior ainda. Sim. Eles sim. são tão satânicos que depois eles foram pra Índia, né? Sim. Tá bom. Não, viraram. Vamos trocar ideia, porque isso aí vai virar outro assunto que vai virar longa essa conversa. E aí, qual era a tua cena? Era o rock e aí você foi pra música. Sim. Como você se descobriu um músico? Como foi isso também? Cara, é uma coisa que vai chegando igual a cozinha? Igual desenho, igual a cozinha. Sabe Igual por desenho. quê? Porque quando... depois eu vou descobrir que data que era. Na época, antes de vir para cá para o ABC, antes de vir para cá, para as casas próprias, no Jardim Valentina, a gente morava em frente ao pátio da Ford. Sim. Né? Ali na Vila Oliveiro, de frente, né? A antiga Ford, né? E tal. E os últimos Maverick, os últimos Corcéis, né? Entendeu? Com aquela cara mais retrô, entendeu? Eles estacionavam ali de frente. Então eu vi os últimos Maverick saindo, né? Que me chamava uma atenção tremenda, achava muito legal e tal. Ainda tinha alguns V8, outros depois com a crise do petróleo veio a questão dos V6, os V4, os 4 cilindros, né? Questão de economia de combustível e tudo mais. E eu lembro que naquela época era muito pequenininho e a gente morava numa escadaria, próximo à escadaria, e a casa que a gente morava tinha assim um quarto, uma cozinha, um banheiro no corredor dessa casa, entendeu? E tinha a parte da lavanderia, que era fora no corredor, que tinha um cercado, né? E tinha a escadaria, né? Próximo. E eu lembro que a minha mãe falava assim, né? Passava uma vizinha e falava assim: nossa, seu filho tá cantando em inglês, que legal! E eu dentro de uma bacia de cândida, que a minha mãe não podia moscar, que eu em cima da bacia, né? Eu adorava aquela bacia. Inclusive, esses dias, foi Dia das Mães, né? Eu passei na casa dela, ela mora aqui na região de Palmeiras. Passei na casa dela, aí o companheiro dela falou: nossa, o tamanho da bacia que eu comprei. Eu falei: nossa, que legal! Eu sentei na bacia, tinha várias fotos eu com ela sentada junto comigo, então foi um barato. E eu acho que depois que eu lembrei, eu me descobri cantor ali. Sim. Porque eu tentava, não ia saber, enfim, eu tentava cantar uma música da Bonnie Tyler, né? It's a heartache, not a heartache. E aí foi seguindo a história, porque todas as músicas que eu achava que eram legais, que tinham um feeling, alguma coisa, eu tentava cantar. E a coisa foi indo. A gente foi... Primeira vez a gente foi para Lagoas, voltamos, eles voltaram aqui a trabalhar no Kenisíris, né? Aí da segunda vez que a gente foi um pouquinho mais planejado. A minha mãe na época pegou uma hospedaria lá em Porto Calvo, que é Alagoas. Entendi. Né? Eu fiquei morando em Alagoas mesmo. A gente ficou um tempo lá, depois não deu muito certo, ela vendeu e a gente ficou com uma casa em Japaratinga. Aí nesse tempo eu já comecei a descobrir o que era rock and roll, né? Assim, o que era rock and roll, entendeu? Assim, a coisa de você, nossa, cara, isso é muito legal, eu nunca ouvi nada parecido com isso, caramba, eu vou ouvir mais, vou atrás da banda, vou atrás, e você acaba descobrindo. Eu estive aqui antes, a gente conversou em off, a gente estava falando um pouquinho, eu falei as pessoas que vieram aqui, eu falei do Soares.
O Soares, ele também é filho de imigrantes nordestinos. Sim. E aí eu perguntei isso para ele, porque até no jeito dele falar, aquela voz e tal, pá. E ele falou assim para mim, não, eu não tenho lembranças nenhuma do Nordeste. Eu assisti essa entrevista. Não tenho vivência alguma lá no... Aí eu fiz provocações para ele. Falei, mas peraí, como não? Eu tenho muitas vivências. Fui lá, passei uma época lá, mas tenho. Então o Soares renega, não é que renega, é que ele fala que a nova formação dele se deu a partir de uma vivência da região dele. Que eu até, não sei se você assistiu, você viu, eu fui cutuquei um pouquinho mais. Sim, você porque eu acho, assim, eu acho que não, que eu acho que muitas das coisas que ele faz, até a luta proletária que ele vai, que ele cobra o espaço dele na sociedade, lembra muito Lampião, Maria Bonita, meu pai adorava essas coisas. Então eu acho ainda que tem. E você, já que você passou esse tempo lá também, como é que essa coisa do Nordeste se junta ao roqueiro? Cara, é muito legal. Tão cosmopolita, assim, né? Sim, porque na realidade a gente tem bandas no Nordeste que a gente não tem ideia de como são boas. Os maiores roqueiros do Brasil são nordestinos. São nordestinos. Entendeu? Os grandes pensadores, os grandes diplomatas, Sim. os grandes advogados, primeira faculdade de advocacia de Pernambuco. Sim. Então, assim, tem muito esse lance, né? Esse preconceito, principalmente o que foi mais escancarado essas épocas entre um governo e outro, né? O atual e o anterior, né? De ter gente que fala assim, Nordeste é o lugar para você ir passear, porque lá é muito assim, porque lá é muito assado, sabe? A questão do preconceito. Você não é interessante você falar de uma coisa que você não vivenciou. Entendi. Vivencie. Eu dou razão para o Soares porque ele, assim, a memória afetiva que ele tem é muito pouco. Agora, sim, a memória descritiva, metafísica é muito forte. Sim, muito metafísica. Você entendeu? Porque, assim, você é filho de nordestinos, porém você nasceu lá, porém você conviveu aqui. Você veio para cá e a sua vida, a sua memória afetiva, entre outras coisas de vivência e tudo mais, ela vem a partir do momento que você está aqui, que você lembra até então, né? Do São Paulo até a sua fase atual. Mas você tem uma maneira de pegar o copo que é nordestino. Você tem uma maneira de lidar com as situações que um nordestino, um sertanejo lida. De se expressar. Como um nordestino se expressa. De olhar o mundo. Como um nordestino olha. Exatamente. Então são coisas que você não tem como. A memória genética vai prevalecer. Sim, mas não tem como. Sabe? A gente tem uma dos dizeres, né, umas parábolas budistas, que é uma se não me engano, do Dhammapada, num livro, né, budista. Ele diz o seguinte: 95% do que você tem é genético, não vai mudar. Os outros 5% são as suas escolhas. Sim. Entendeu? Sim. Ele não escolheu vir para cá, ele veio com a família. Tudo bem. Sim. E daqui até então ele tem essa memória, mas a verve nordestina está ali. A nordestinidade está lá. Está lá. Nós estamos a 45 minutos da quarta maior do centro, Marco Zero, da quarta maior cidade do mundo. Nós estamos no ABC, que é o maior polo industrial da América Latina. Você já deu risada, você já sabe onde vai a pergunta. Eu sei. E aí, você vê que toda essa formação não é uma coisa que a gente possa desprezar, porque nós formamos presidentes, senadores, etc e tal. E hoje a gente tem no poder um presidente que é de lá. Aí você nota que a participação do Nordeste, mesmo sendo... o Chicanísio tem um texto que ele diz o Brasil do teste e o Brasil da peste. Não sei se já viu dizer que é o país. Em São Paulo está o nosso progresso, e que lá no sertão, infelizmente, é da peste. Como é que você faz essa de novo, volta aquela pergunta, mas é interessantíssima a sua colocação. Como é que você faz essas duas pontes, ou como criou essas pontes? Tá.
São Paulo só é São Paulo por causa do nordestino. Com certeza. Entendeu? Eu morei, foram 4 anos em Alagoas, né? Que nem eu tinha citado agora há pouco. Sim. E é normal. Era na época em que eu morava lá, era normal você levantar de manhã, abrir a porta da sua casa e ter um monte de criancinha assim, descabelada, aquela coisa toda. Eu achava também poético aquilo, né? Entendeu? Com catarro na mão. Sabe aquela coisa de ter um chinelo a luxo. Sim. Né? E você chega aqui em São Paulo, você vai para qualquer bairro mais pobre, mais o meu Rio Grande da Serra. A gente fala isso, pô, minha esposa é professora e tal. Ela dá aula numa escola, numa região bem simplória daqui da cidade, muito carente. E ela fala para mim, pô, tem aluno que chega lá com um tênis molhado a semana inteira. Então, assim, a questão de você fazer comparações, né? Entendeu? Não deveria ser assim, o país do teste e o país da peste, entendeu? Não é que deveria, mas o menos infeliz, para se dizer, seria alguma coisa do tipo o país do Este latim, entendeu? Certo? Que circunda a peste. Sim. Nós ainda temos uma carência muito grande no nosso país. Sim. O índice de fome e de miséria ainda é tremendo. A riqueza é muito concentrada, isso aí não tem jeito. Não tem como não negar, né? Nós temos uma fraqueza cultural muito grande, porque é necessário manter uma fraqueza cultural. Se você manter uma fraqueza cultural, você domina as pessoas de uma maneira mais fácil. Você acha que existe uma fraqueza cultural? Você acha que... Existe uma forçação de fraqueza cultural. Sim. Porque é a mesma coisa. Eu não conheço tanto as questões do cordel nordestino, da cultura nordestina e tal. Eu conheço aquilo que eu vivenciei, certo? Mas por que eu não conheço? Não se é dado esse luxo de você ter essa formação, de você ter conhecimento das culturas das regiões que estão em volta de você no seu país. Por quê? Porque quando você conhece, você tende a respeitar, você fica curioso, você tende a respeitar, você tenta procurar. O Nordeste é muito gostoso para passear, mas morar, eu não moraria lá. Peraí, por que você não moraria lá? Entendeu? Você mora num lugar que é uma periferia. O Chris Adams, o Chris Adams do Coldplay, deu uma entrevista agora recentemente, ano passado, logo do fim da pandemia, e que a repórter pergunta assim, como é que você se sente fazendo tanto sucesso num país que você nunca viu, de pessoas tão diferentes? E ele deu uma resposta que foi surpreendente. Ele falou, não, são diferentes aonde? Ele falou, não, para mim não são diferentes não. O que eu gosto mais deles é que eles se mostram mais. Que de onde eu venho, pouco se mostra, e aqui se mostra demais. Mas essa diferença quase não é uma diferença, é quase uma vantagem. Você vai para outros países e você vê o mesmo individualismo, o mesmo egoísmo, a mesma ganância, simplesmente cobertos com verniz de boa educação. Mas voltamos lá, naquele debate que estava bom pra caramba lá. Diga. Eu falei isso e a visão do Chris para dizer assim, você fala assim, eu não vou discutir essa pobreza a partir do cordel. Mas se você olhar, pelo que o Chris diz, você discute a sua vivência cantando músicas de cantores lá da Europa que falam da mesma falta de oportunidades, da mesma falta de pobreza. Sim. Tinha uma música do Bee Gees que eu adorava, ele era romântica, até uma vez cantei ela para uma namorada, tal, papai, e depois eu fui saber, depois quando estava adulto, que a música era sobre uma tragédia, não tinha nada de romântico, nem nada. Eu liguei para ela depois, muitos anos, e pedi desculpa que aquela música não era disso. Aquela música não era uma coisa muito romântica, né? Eu fui pela empolgação na época. E aí a gente discute as coisas, mas a gente tem essa coisa de pegar essa pegada que não é tão incomum, porque ela também conta as mazelas do povo sertanejo, mas as mazelas do povo da Irlanda, as mazelas da própria classe pobre da Inglaterra, do país de Gales. A gente tem lugares do Japão que as pessoas são tidas como indígenas, elas são japonesas.
são de origem nipônica. Sim. Né? No próprio Japão, que é um país super desenvolvido. Né? Então, assim, onde é que está a riqueza? Certo? Uma vez eu estava fazendo um trabalho aqui, como todas as vezes eu estou, eu gosto da minha cidade. Ainda bem, ainda bem. Gosto muito de Rio Grande. Eu estava trabalhando à noite, inclusive. Estava fazendo meu trabalho em cima da escada e tal. Aí passou um catador de recicláveis. Sim. E ele parou, olhou assim, ele é um cara meio sisudão, né? Parou, olhou assim. Mano, paga um pau no seu trampo, velho. Se eu soubesse fazer isso aí. Falei, querido, pincel e vontade. Mas me diz aí, você gosta? Gosto. Você sabe qual a diferença entre o meu trampo aqui em cima da escada e o seu aí embaixo? Ele parou, olhou assim, meio sisudão, não? O que quer? Falei, é como a gente cata lata. Só essa é a diferença. A gente está catando lata da mesma forma. E vamos continuar catando lata. Eu gosto de catar essa lata aqui. Você gosta de catar a sua? Ele balançou a cabeça, catou e saiu. Então assim, você... São 5 As, né? O ar que você respira, o alimento que você ingere, o abrigo, o agasalho que você tem, os seus amigos e os seus afetos. É necessário o que mais? O que mais é necessário? Eu não entendo. Não sei porquê. Eu coloquei essa camiseta, minha esposa olhou assim e falou, não usar essa camiseta. Eu falei, por quê? Porque eu não entendo. Tem muitas coisas que eu não entendo. Deveria ser considerado falta de educação. Você passar por uma pessoa conhecida e não falar, oi, bom dia. Entendeu? Certo. Deveria ser falta de educação você não se compadecer de alguém que está passando fome, de alguém que está passando frio, de alguém que está passando por uma necessidade da qual ela não tem noção de como pode ser ajudada. E você tendo condições, pelo menos, de ligar para alguém e dizer, olha, fulano de tal está aqui passando tal coisa, tal cara, vem dar uma força. Aí isso hoje em dia nós chamamos de individualismo. Sim. De eu faço os meus corre, você que corra atrás do seu. Entendi. É uma pena. Mas a gente está no processo evolutivo. Tudo tem processo. Estamos evoluindo. Estamos evoluindo. Bacana. E falando em evolução, vamos falar um pouquinho sobre pandemia. Bora. E aí? 2 anos de pandemia, lockdown. Perdi Como é muita que gente você... eu não nem vou falar, porque senão eu vou chorar aqui. Mas é assim, você, como é que foi para você... Pro Ale, como é que foi pro Ale a pandemia? Você sabe que teve uma época, a gente teve o boom da pandemia, né? Eu estava trabalhando em Itaquá, lá em Itaquaquecetuba. O pessoal chama de Itaquaquistão. Itaquaquistão. Não me pergunte porque eu achei engraçado, mas no final eu consegui entender. Entendi. Eu estava trabalhando lá, prestando serviço de pintura e tal. Aí veio o lance da pandemia. Sabe quando você sente que alguma coisa vai ser bem sombria, bem escrota, bem esquisita? Eu senti isso. Mas você não consegue definir o que é, né? Porque na realidade é uma coisa, nossa geração, nós nunca passamos por uma pandemia, por uma epidemia de grandes proporções, de larga escala, principalmente uma pandemia. A gente não sabe o que é isso, entendeu? Aí o que acontece Dona Patroa ligou e falou assim, pra casa. Não, que eu tenho que terminar aqui, porque a gente poder pagar tal coisa. Pra casa, bora, vem. Você não sabe a dimensão disso daí. Falei, tá bom. Terminei de fazer o que tinha para fazer, catei a área. Voltei para casa. Você vê uma sensação de medo, mas medo não do que poderia acontecer, porque as pessoas não sabiam o que iria acontecer, devido à falta de noção e preparação para isso. Né? Sim. Aí veio o boom da pandemia, né? Pessoas morrendo. E no ano passado, no ano anterior a essa pandemia, eu vi uma palestra de uma monja, da monja Coen. Conheço. Né? Ela divulga e difunde o Zen budismo aqui no Brasil. Que ela falou assim, olha, lá na China estão dizendo que ela tem uma doença assim, ela vai, né? Tomar conta, entendeu? Fiquem espertos. E todo mundo achou muito lindo, né? Muito santinha, ela falando com aquela calma toda, e ninguém deu muita trela, né? Brasil.
Outros países também, não, a gente é um país de primeiro mundo, a gente não sei o quê, a gente vai segurar essa onda. Um dos únicos países que segurou a onda decentemente, que conseguiu manter um maior número de pessoas em casa, que conseguiu atender a maior parte das pessoas, foi a Nova Zelândia. A gente pega, pesquisa na internet, no Google, vai lá no Pai Google, né? No Pai Google e pesquise. Dos poucos países que conseguiu conter o mínimo possível da pandemia foi a Nova Zelândia, porque os outros países não estavam preparados para isso. Por quê? As pessoas tiveram a educação de entender que o governo fez aquilo para a melhoria delas, para a segurança delas. Tá? Sim. Tá. Meio da pandemia, todo mundo dentro de casa, meus filhos estavam trabalhando de home office, né? Entendeu? Já estavam de home office. Eu, como autônomo, estava parado, né? Não tinha o que fazer, entendeu? Aí sabe quando você nota que o ar está mais puro? Que os animais estão mais próximos? Devido à diminuição de pessoas na rua, né? O movimento, o furdunço, o fervo, né? Que o pessoal até daqui da região fala, né? Na época eu estava falando assim. Houve uma aquietação. Algumas pessoas pararam para refletir. O que eu vou fazer daqui para frente? Como é que eu vou reagir a uma pandemia? Que muita gente pensou no dinheiro, na condição atual. Tivemos empresas que quebraram, tivemos pessoas que não estão mais aqui, né, vieram a falecer e tal. Poxa, isso é muito triste. Nós tivemos empresas que quebraram e pessoas ficaram desempregadas, tiveram que se reinventar, entendeu? Foi um tempo de reflexão. Você acha isso? Sim. Porque do nada você perde um ente querido seu, você não vai mais revê-lo. Você perdeu ele por uma situação, não foi uma situação de ele sofreu um acidente, alguém fez algum mal contra ele. Vai para o hospital e não volta. Vai para o hospital e não volta. Meu irmão, parte de pai, né? Meu pai já tinha falecido há muitos anos antes da pandemia e tal. Um dos filhos dele, do segundo casamento dele, o mais novo, faleceu. Eu perdi minha irmã. Maravilha esse ano. Então, alguns amigos e tal se foram, tudo mais. Foi muito triste. A gente tem vários relatos. Histórias tristes é o que não falta. Então, de pessoas que se reinventaram dentro da pandemia. Então, assim, foi um divisor de água para algumas pessoas. Para outras foi a mesma coisa, foi um período de inclusão. Para outras pessoas foi só o tempo delas voltarem a fazer as mesmas coisas. A pandemia teve uma coisa que era interessante, que ela começou dos aeroportos, ou seja, das pessoas de classe mais altas, etc. e tal, e ela veio regredindo até chegar... Acho que nem chegou, até que nem chegou tanto à periferia. Uma das preocupações grandes que eu tinha era Mauá, 470 mil habitantes. Eu falei, meu Deus, chegar ali no... Chegou em Mauá, disseminou, né? Acabou o mundo, né, cara? E realmente isso não aconteceu. A petroquímica, nos anos 80 era o terror da ABC, era a petroquímica. Explodiu aqui, explode o resto. Sim. Né, cara? Era isso. E aí a gente viu que por isso que não teve os números maiores do que teve. Sim. Mas, em contrapartida... A pandemia, alguns estudiosos, até europeus, porque a Europa sofreu demais com isso, por causa da população mais idosa que tinha, sofreu demais, teve perdas terríveis. E os estudiosos lá, os filósofos e os sociólogos diziam que... Tinha um em especial, a Christine Murphy, que eu gosto de citar ela, que ela dizia que a sociedade ia sair mais evoluída dessa experiência ela dizia, olha, vai mudar a moeda, a mais-valia vai dar uma caída, nós vamos olhar para o outro com maior indulgência, porque estamos sendo forçados a ter que olhar para o outro. Então, quer dizer, você tem que usar máscara não só por você, mas pelo outro também. Sim, e ela dizia que todas essas sensações iam culminar em algo melhor para a humanidade. Qual a tua visão, Ale? Você acha que não? Ela estava totalmente errada? Eu devo falar, cara. Por favor, diga. Tem um filme chamado Os Sete Samurais, que uma aldeia estava sendo atacada, né, e tal, e um dos
os conselheiros, né, desse vilarejo, pediu para que fosse chamado, contratado, né, um samurai para que tomasse conta da situação, e ele chamou mais 6 junto com ele. Fizeram o que fizeram, conseguiram, né, diminuir a questão das agressões e tal, veio tipo meio que uma guerra civil na situação e tal. Eles conseguiram dominar a situação, tiraram o clã que não pertencia àquele vilarejo e perderam alguns, né, samurais em cima disso e tudo. E no final, entendeu? Os mesmos camponeses que imploraram por socorro estavam fazendo o ritual da colheita, do plantio do arroz. Da mesma forma. Não mudou nada. Não mudou nada. Algumas pessoas têm um pouquinho mais de olhar para o próximo. Isso é aparente para quem percebe. Fora isso, nós ainda temos pessoas extremamente egoístas, extremamente individualistas, mais nervosas, mais estressadas, tá? Com mais vontade de que isso é meu e o que é seu, e se você der bobeira eu vou tomar o que é seu também. Sim. Bom, eu poderia falar do mundo, mas eu não vou falar, eu vou chegar aqui porque eu acho que no mundo a nossa história é uma das piores, né? Negacionismo, a contracultura, Eu posso calar? Não pode não, vai ter que falar. Então aqui nós tivemos isso aí, né? A figura de um presidente muito forte, que colocou metade do país, ainda estando nisso, contra tudo e contra todos. Sim. E aí, qual a sua reflexão? Sendo que nós tínhamos por trás disso, ou concomitantemente junto, né? Ali, andando um junto da outra, a pandemia. Como é que você viu isso hoje, olhando para trás, já que você foi um cara que se cuidou, que se olhou, que pensou no seu próximo, olhando para esse cenário, o que é que você desenharia? Vamos lá. Não é a Guernica, não, né? Pelo amor de Deus. Não chega a tudo. Não. Vamos dizer assim, eu tinha um exemplo disso, eu vivi um pouco disso, né? Lógico, a gente viveu tudo isso, né? Mas uma das coisas que mais me impactou e que me deixou muito contente, né? Foi que no meio dessa pandemia eu mandei um vídeo de um pensador, Eduardo Marinho, né? Sim. Eu adoro a fala dele, é a mesma coisa de qualquer pessoa que tenha um mínimo de vivência e discernimento, né? De boa conduta, né? Como pessoa humana, como ser humano, não como indivíduo na sociedade. Indivíduo na sociedade nós criamos um papel. Ser humano é uma coisa assim, é um pouquinho diferente, tá? E melhor, entendeu? Aí eu coloquei uma fala dele lá, né, um vídeo dele, tá? Um vídeo até curto e tal. E esse meu amigo colocou lá assim, poxa, cara, esse cara é um vagabundo, não sabe nem o que tá falando. Aí eu coloquei uma parábola para ele, né? Em resposta, eu dei uma parábola para ele. Falei, pois é, querido, que pena. Xícara cheia, não cabe mais nada. Quando você está muito cheio de uma coisa que torna-se uma alienação, a gente tem que tomar cuidado com a alienação, com o fanatismo. Tanto é que, voltando ao lance do rock and roll, né? Eu gosto de muita banda. Tem muita banda que eu nem lembrei de citar aqui. Se começar a citar, vai virar um mimimi depois. Mas assim, eu não ouço só rock and roll. Né? A gente ouve outras coisas também. Eu gosto muito de música árabe, eu gosto muito de música latina, coisas folclóricas, tanto daqui do nosso país quanto de fora. Eu gosto de prestar atenção nisso. Por quê? Porque é da cultura que você vê o que a gente tem hoje, né? Sim. E nas raízes, né? Tá? Não uso, não, as drogas pesadas que nem sertanejo atual, funk, eu não gosto, deixa pra quem curte, tá bom, é legal, sem preconceito, mas acho que é muito forte pra mim, eu não consigo ouvir drogas esse tipo pesadas. de coisa, drogas pesadas não dá, entendeu? Certo, brincadeiras à parte, cada um com o seu corre. Com o seu cada um. Cada um com o seu cada um. Então é assim,
A gente tem pessoas que são inteligentes, que têm um bom comportamento social, elas simplesmente tiraram a máscara e mostraram o que elas eram. Não tem muito o que ficar, né, enredando a situação. O pé do pavão é feio, né? Sim. Sabe? A gente já sabe que é feio. Então, assim, o pé do pavão é feio. A gente mostra mais pelas atitudes do que pelas palavras. Sim, com certeza. Eu falando aqui é uma coisa, vamos ver o Ale no dia a dia, no mercado, vou encontrar com você, talvez não lembre de vocês. Pô, Ale, não é. Ou não, tudo bom. Ou de repente eu vou passar por você irritado. Nossa, o cara tá irritado, você mostrou tão simpático, tão solícito. Sim. O que aconteceu? Né? A questão também de você ter a visão da pessoa, né? Você ter a empatia de falar, peraí, o que ele me passou não foi isso, o que aconteceu? Depois, cara, você estava irritado aquele dia, o que foi? Vem cá, conversa comigo. A gente se conhece, né? Tem uma vivência juntos, mesmo que por um período X, sim, né? Lá atrás, mas eu conheço você daquela época, o que mudou? Ah, não, aquele dia eu estava irritado, tá, pô, legal, mas quando você passar bom dia, boa tarde, boa noite, não dói. Né? Legal. Não estou dizendo isso para as pessoas da cidade, as pessoas no geral. No geral. Né? É uma falta de educação você conviver com a pessoa, viver ali no mesmo ambiente, trabalhar, você paga as mesmas contas, faz as mesmas questões para A, B ou C, e você passar para uma pessoa que você conhece há mil anos e nem um olhar para ela, tipo, né? É meio tipo, pô, eu sou uma célula parecida com você, mas ao mesmo tempo estou à distância. Isso é um câncer, né? Sim. Né? Uma célula que vai na contramão das outras células que estão trabalhando em prol de um corpo, entendeu? É um câncer. Sim. Não seja um câncer. Não seja um câncer. Não seja um câncer de você mesmo para você mesmo. Por favor. A gente falou de pandemia, a gente falou do Brasil e da política, mas é que eu falo assim, tudo pode piorar, né? Sim, tudo sempre pode piorar. Lady Murphy. Rio Grande também teve um grande caos. Passamos por 3 prefeitos aí, uma reviravolta danada. Ai, não, você lembra da época que a gente tinha... a gente tinha campeonato de caiaque aqui? Sim, né? Você lembra da época que a gente tinha motocross aqui na cidade? Sim. Da época que aqui era circuito paulista de mountain bike. Também. Eu ando de bike na cidade, eu curto demais, cara, mas... Poxa, velho, e aí? As bandas tocando na praça. Chamava as bandas iam tocar de graça. Hoje você tem um fundo social, né? Um fundo para aquele intuito, você não usa. Sabe? Você tem bandas ótimas, artistas plásticos ótimos na cidade. Vamos falar um pouquinho da nossa cidade agora. Eles não aparecem, não tem chance. Os caras vão expor lá fora. Os caras vão tocar lá fora. Eu sou um dos músicos, não posso me considerar músico, eu canto. Eu tenho que ir para fora, para sobreviver, para mostrar o meu trabalho, entendeu? Eu não posso musicar um som, né? Assim, passar uma letra musical e passar aqui na cidade, que eu não vou ser entendido. Meia dúzia de pessoas que estão convivendo comigo vão ouvir, vão falar, pô, legal, bacana. Mas a gente não tem capacidade, às vezes, de mostrar isso para o mundo, se não for pelas mídias sociais, porque na cidade a gente meio que não tem, você não tem uma abertura para isso, porque quando pensa em abertura já vão achar que você está querendo tomar conta de tal coisa, e você às vezes você quer mostrar o seu trabalho, né? Sim, mas os espaços não estão lá, porque nós somos uma cidade de 50 mil habitantes, aqui não é relevante para o teu público ou para o teu trabalho, se você quiser fazer isso economicamente, é óbvio que não é. Nossa visão é outra, de venda de produto, e aí é outra história. Mas você não acha que culturalmente os espaços estão lá e que são as pessoas que não tomam esse espaço, que acham que precisa do poder público para tomá-lo, alguma coisa desse tipo? Esse também é um grande problema, é o sentimento, a síndrome do vira-lata largado da mudança. Sim, porque eu digo para você assim, eu conheci um artista, que inclusive conversei com você em off, a gente estava falando sobre isso, que é o Sagat. O Sagat está aí, está espalhando e faz uma correria, embora ele reclame também da questão econômica, que as pessoas precisam se sobreviver, infelizmente não, felizmente tem que sobreviver. Sim. Mas eu até falei para ele, o espaço está lá, está dado. Você não acha que essas pessoas que sumiram... Por exemplo, eu vou citar uma coisa aqui para você que pode parecer que não tem relação com a cultura, etc. Tal, mas que tem muito de cultura e que tem muito de... Certo. Os evangélicos tomaram conta na última década do país. E a gente quase não via mais
Aqui a Vila Lopes, ela ficou conhecida, é conhecida, por causa do centro de macumba. Do seu Advíncula, que era lá em cima, lá, né? O seu Pedro Batata Roxa, que eu me criei indo nas festas dele. Não tenho nenhum preconceito, porque aprendi com ele a gostar de Cosme e Damião. Para mim não é nem Satanás, nem Deus, e essas coisas todas aí. Mas a gente vê que esses tipos de religiões, ou de seitas, ou sei lá, de manifestações, elas foram sumindo, porque eram algo do capeta, o evangélico foi tomando tudo isso aí. Hoje você já começa a notar que eles estão voltando. Tantos anos, tantas décadas aí, décadas é 10 anos, Sim. E eles estão voltando. Você não acha que também acontece com a música, com alguma coisa, com esses movimentos? Você não acha que esses artistas estão ainda precisando sair desse obscurantismo? Na realidade, tudo é uma questão de mídia, né? Existe um looping. Você já deve ter notado que a moda, ela aparece e some, aparece e some. Tem uma época que você vê muito festa de rodeio, aí você vê os caras de camisa xadrez, né? Andando pela cidade. Isso é legal, isso é bacana, né? Sinal que não foi deixado aquele costume, né? A maneira de se vestir, de se comportar e tal, entendeu? E isso aí o roqueiro também faz, Sim. Né? Tá? No caso do... Eu tenho que falar, desculpa, por eu favor. tenho que falar. No caso do agronegócio, tomou conta de muito dinheiro injetado. E o que está em atualidade na mídia? O que está são eles, mas porque Então. tem muito investimento. Sim. Mas aí você não vê que as bolhas, eu olho sempre as mídias sociais, a própria internet, eu acho que era um sonho meu, e eu estou vivendo esse sonho hoje. Porque ele abre espaço para muita gente, para muitas coisas. Você está entendendo? Elas são ferramentas. E a partir do momento em que você as vê como ferramenta, não em Deus, e nem faça delas nada, porque elas não são. Elas são apenas ferramentas. E quando você faz dela, elas criam essas bolhas. Hoje nós temos muitas bolhas se formando. As bolhas, tem bolhas pequenininhas, mas tem bolhas muito grandes, assim. Aí você não acha que é isso que falta para esse artista, ou para esses artistas que hoje não estão na cena, ou não criaram a cena? Não é eles expandirem as suas bolhas? Não sei. E não é confortável ficar dentro da bolha? Não sei! Eu não gosto muito, né? Eu posso trabalhar e opinar contra um jurista, né? Certo? Eu tenho o poder de voz. Agora, se eu chegar, não digo aqui na prefeitura, isso não acontece na nossa cidade, de você chegar na prefeitura e pedir um espaço para fazer um evento, né? Certo? E pedir para que haja a locação do som, que até onde eu sei é da prefeitura. A prefeitura não tem. Então, todas essas exposições que você necessita, entendeu? Você consegue chegar na prefeitura e ter um respaldo? Você consegue chegar nos órgãos de cultura, os órgãos competentes da cultura, que falam, gente, ó, tô querendo promover um projeto, tô com um projeto aqui assim, assado, tá aqui bonitinho e tal, já foi para tal lugar, já foi tal coisa, tem trocentas assinaturas, tem pessoas envolvidas nisso aqui, a gente quer fazer uma coisa filantrópica. Mas se você for para o poder público, por conta de dinheiro, ou assim, pela sistemática, você não vai conseguir. Então, acho que o espaço até para fazer você não terá, mas você não terá esses outros que você precisa, porque a prefeitura não tem dinheiro, ela não consegue nem se manter. Né? Tudo bem, mas se você tem instrumentos competentes para isso, por que você não faz? Porque nem tudo é só dinheiro. Aí a gente entra dentro daquele assunto que você acabou de me citar agora. Vamos fazer uma provocação? E você tendo ferramentas, por que você não constrói a sua arca? Você tem madeira, você tem os serrotes, você tem pessoas envolvidas que podem, né, passar um piche, fazer a impermeabilização da arca. E por que você não constrói? Não é interessante, né, construir. Ou, se você construir, você vai ter que dar crédito para as pessoas que fizeram a carpintaria junto com você. E não é interessante que você tenha um nome, que tenha um respaldo em volta de uma equipe que está submissa a você. Eu não estou citando nomes, mas é interessante você entender que nada se constrói sozinho. Sim. Eu sou um artista de rua, certo? Eu vou expor meu trabalho em tal lugar. Tá bom. Eu vou lá, exponho meu trabalho bonitinho e tal. Aí chega um fiscal da prefeitura e diz assim,
Você teve permissão para fazer isso? Não, cara, pô, senti vontade de fazer alguma coisa referente à cidade e tal. Não, mas olha, você tem que ir em tal órgão para pedir permissão para estar aqui. Entendeu? Mas é chato você ver aquele mesmo local que você foi proibido de expor. Isso não aconteceu comigo, mas eu já vi acontecendo com algumas pessoas, tá? Entendi. São histórias de outras histórias, digamos assim. À noite, aquele mesmo perímetro, entendeu? Que foi proibido do artista expor o seu trabalho, era o mesmo local que tinha as pessoas usando drogas, cometendo atos ilícitos, prejudicando o ambiente com, sabe, depredando o ambiente e tal. Então, assim, essas circunstâncias que vieram à memória para começar a falar vai longa, né? Vamos reduzir um pouquinho isso aqui. Então, assim, é feito um espaço para as pessoas exporem, eles estão aí. Eles são dos munícipes. As pessoas não vão fazer porque é mais fácil eu falar aqui o que eu penso, entendeu? Depois chegar alguém para debater comigo e eu falar, ó, o vídeo tá lá, você assiste lá e você tem as suas conclusões. Você entendeu? Já está registrado aqui o que eu estou falando, que a gente está conversando e tudo mais. É mais fácil. Aqui eu tenho mais poder de voz. Aqui eu posso falar o que eu quiser. Se vai ser permitido ou não, é uma outra história, né? Eu posso ser polêmico, eu posso ser condescendente, tá? Eu posso ser incisivo, eu posso ser o que eu quiser aqui, tá? Ah, mas isso afeta o meu trabalho como profissional diário na cidade? Não sei. Ninguém nunca veio me perguntar isso. Vamos dizer que eu esteja respondendo. Sim, existem espaços, eles podem ser ocupados, mas há uma possibilidade de eles serem ocupados. E se a gente for ocupar esses espaços, eles são permissivos a quem é artista na cidade? O que eu preciso para chegar lá? Vamos dizer assim, que eu saiba o que eu preciso. Quanto tempo eu levo? Por quê? Eu quero... Vou cutucar isso aí. Como assim? Que eu saiba o que eu preciso? Você acha que a classe não sabe? Sabe. Se não sabe, tem pessoas que informam. Nós temos pessoas aqui que trabalham em prol disso, gente. Sim. Entendeu? Mas às vezes as pessoas procuram saber direitinho dentro das formas da lei o que é, que você como munícipe, você tem direitos, mas você tem deveres. Você não vai chegar lá simplesmente e falar assim, não, eu vou fazer aqui e está tudo certo, porque eu pago os meus impostos aqui na cidade. Não, peraí. Mas nós esquecemos muitos dos nossos deveres, né? Então, aí é que tá. Você chegar e expor no lugar é uma coisa. Entendeu? Você tem um painelzinho, né? Colocar uns quadrantes lá e procurar fazer uma arte e tal. Não, eu vim aqui porque eu senti vontade de vir aqui e tal. Você tem a liberdade de expressão, desde que seja uma coisa que não seja agressiva. Agora, você ser convidado, entendeu? Ou mal visto por um trabalho que você está fazendo e naquele mesmo local, depois de algumas horas, depois de alguns dias, você vê uma depredação, uma situação de rua mesmo, cotidiano, urbano, né? E não ser impedido de ser feito aquilo, qual foi a diferença? Né? O que a gente fala assim, o homem antigamente ele pilotava uma biga com 2 cavalos, hoje ele pilota um avião. O que mudou foi a tecnologia. Sim. Vamos colocar isso em miúdos? E a tecnologia, ela não é uma mudança se você não tomar conta dela. Né? Nós vamos colocar esse vídeo numa plataforma que são, eu diria que quase 1 bilhão de outros assuntos relevantes que são lançados. Sim. Mas ela está lá. Eu estou tomando espaço para estar lá. Sim, sim. E isso que é importante, que eu tome esse espaço. Então, para que se tome Você esse não espaço... acha que a gente cria bolhas onde elas não existem, ou a gente cria bolhas e cria já outra que é para aquele fato que você falou, já não é mais moda. Entendeu? Mas a gente tem loopings, né? A gente tem loopings. Você viu muito isso pelos anos 80. A gente teve um boom do rock nacional, né? Tanto punk, pós-punk, né? New Wave. A gente teve coisas muito bem produzidas aqui no Brasil, sim. Nós temos coisas produzidas muito bem produzidas. Falando dessa época, nós tínhamos coisas muito legais nessa época. Tanto no experimentalismo quanto no normal, no trivial. E foi decaindo porque colocaram outras coisas que era mais fácil de produzir, né? Que era a música da moda, né? O hit do ano, né? Entendeu? Certo? É como um carro. O carro hoje é lançamento 2025.
Aí você compra aquele carro, já vai ter o 2026 com uma outra tecnologia, um aparato diferente no painel, alguma coisa que, sabe, ele serve o café da manhã para você na cama e coisas do tipo, que você, poxa, que legal, eu quero, é a questão do consumismo, trabalha-se hoje em cima do consumismo. Se eu for um artista que eu não for consumista e que as pessoas não queiram me consumir, eu não sou um artista. Falando em consumismo, a gente já está terminando aqui um pouquinho, o horário já está ficando avançado, mas a gente não pode passar sem falar disso. Sim. Porque você também é músico. E você tem uma banda. Sim. Vamos falar dessa banda um pouquinho, pelo amor de Deus? Locomotive Rocks. Estamos aí trabalhando, buscando nosso cantinho aí, nosso pedacinho aí no mercado noturno, mercado dos bares. Já é uma banda de barzinho. Mais uma banda de barzinho. A gente toca em vários lugares e tal. A gente tem a intenção de trabalhar com autorais, mas futuramente, não agora. Sim, né? Tá. Somos uma banda de músicos que tocam na noite, né? Na noite. Somos profissionais da noite. E nos vendemos por alguns trocados, né? E em troca disso a gente dá um pouquinho de diversão e boa música para as pessoas, né? Vamos dizer que seja assim, né? A maneira diferente é só como se cata a lata. Tá. Estamos catando nossa lata dessa forma. E qual é o nome da banda? Locomotive Rocks. Locomotive Rocks. Exatamente. Canta o melhor do rock. Rock pop. Rock pop. Rock pop. A gente faz bastante coisa anos 80, 90, né? Tem umas coisas bem legais lá. Tem o canal da gente no YouTube, Locomotive Rocks. Temos nossa página no Instagram e Facebook, Locomotive Rocks ou @Locomotive Rocks. Tá lá, confere, acho que vocês vão gostar. Tem umas coisas. Fala aí da formação, que a formação que é interessantíssima. Além do Alê... eu faço o vocal, né? Me chamaram, eu tô aqui, tá tudo certo. Nós temos o Rodrigo Lucas na guitarra. Grande Rodrigo, querido. Temos o Fábio Cardoso na bateria, outro grande querido também, figuraça. E temos o Alan Bruno no contrabaixo, que é outro figuraça também. Somos uma boa família, temos uma ótima convivência. Trabalhamos em prol de estar tocando na noite, que a pessoa geralmente gosta. Tem alguns bares que a gente já toca aí faz um tempinho, são 2 anos de banda, né? Sim. Entendeu? É uma formação atual. Veio depois da pandemia, ou veio durante a pandemia? Veio depois da pandemia. Finalzinho da pandemia 2021. Quer dizer, a pandemia ainda não acabou, né? Na realidade, ela continua aí. Não, mas já veio depois do lockdown, essas coisas sim, assim. Sim. Aí vocês se reuniram para fazer um som. Eu participei de algumas outras bandas, né? Sim. Entendeu? Ao longo do tempo aí da minha vida como cantor, né? Digamos assim. E... Toca algum instrumento, não? Arranho um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Estou aprendendo a tocar gaita, mas não vamos falar disso agora. É um outro assunto. Tá começando ainda, né? Sei. Entendeu? É tipo assim, eu não tenho que fazer, vou aprender a tocar isso aqui. Tá feio pra caramba, vou tentar tocar da mesma forma e segue. Mamãe tá lá, mamãe não, vai achar que é lindo e tá tudo certo. Tá certo. Aí o que acontece? Eu já vim de outras bandas e tal, né? Participei de algumas outras bandas. Aqui do cenário do ABC. Do ABC. Isso, algumas bandas até de sons autorais, né? E o pessoal me conhece desde essa época, tanto o Rodrigo Lucas, né, quanto os outros integrantes da banda. Aí chegou um belo dia, eu estava com um projeto com meu filho, né? Ele é baterista, entendeu? Beleza. Um beijo, família Cantalice. E a gente estava com um projeto, estava legal e tudo. Aí o pessoal me chamou, falou, pô, Ale, o Félix, né? Quando o pessoal não me chama de Ale, me chama de Félix aqui no ABC, né? Pô, Félix, a gente tá precisando de um vocalista, o seu vocalista saiu, eu queria saber se você se interessa, né, meu? Se tem possibilidades, né? Eu fiquei sabendo que o Rock Dogs, que foi uma banda que eu participei durante 9 anos e meio, acabou, né, meu? Vocês estão dando um tempo e você tá com a Crashing Down, que é o projeto que você tem com seu filho, né? Sim. Aí eu falei, cara, final de ano, eu tô atacado de serviço, velho. A gente vai se falar no começo do ano agora. Não dá nem pra falar que sim ou que não, mas a gente vai sentar e vai bater um papo, beleza? Beleza. Quando chegou no finalzinho de janeiro de 2021, a gente trocou ideia e daí em diante a gente começou, né? Tinha uma certa formação, a formação mudou um pouquinho, essa formação original, né? Que tá hoje há mais tempo. É a que está aí perdurando, tá sendo bem bacana. E estamos trabalhando, cara. Tá sendo bem legal. É assim, é uma reunião de todas aquelas coisas das quais eu já participei, como banda, né? Como cantor de banda, né? Entendeu? Como frontman de uma banda. E a gente tá tocando o que o público gosta, mas sem deixar de tocar aquilo que a gente gosta.
Entendi. Que é uma das coisas que eu sempre quis fazer como banda cover, né? Você tocar aquelas coisas que você tinha naquele tempo, antigamente, né? Uma coisa com outra que te chamou a atenção, uma música que você tem uma memória afetiva, que você sabe que funcionou nas rádios, que foi legal, que é uma música mais reflexiva, né? Mas para você parar e pensar, e, poxa, que legal, é um som legal, mas tem uma letra bacana, vamos colocar isso. Pô, esse som também curti, tá? Então fizemos essa reunião e tá dando super certo. Como está a recepção do público para isso? Você acha que já está formando um público? Até porque você está falando de um negócio autoral, ouviu umas coisas assim. Sim. Há possibilidade. Sim, a gente está tendo uma aceitação porque era justamente o público que já conhecia tanto um quanto o outro, né? Integrante da banda, entendeu? E tanto que já acompanhava as outras bandas das quais eu já participei. Entendi. Então, assim, foi meio que tipo assim, um que gostava do cara porque ele estava naquela banda, viu a gente tocando agora e falou, pô, já gostava de você com aquela banda, agora então tô curtindo mais ainda porque tá um negócio legal, tem uma vibe legal. Entendi. Né? A gente vê os vídeos, vocês interagindo, né, como banda, como pessoas em cima de um palco, é bem bacana, não é só o som, mas a interação de vocês com o público e com vocês, entendeu? Espero que um dia venha aqui contar a história do autoral. Sim. Apresentar um pouco do trabalho. Poxa, vídeo, release e tudo mais. Foi um prazer te conhecer. Fiquei realmente muito contente com a sua presença aqui. Que pena que a gente tem que terminar, né? Os vídeos já estão com mais de 1 hora. Ufa. A gente tem que terminar, mas eu vou abrir aí para você fazer suas considerações finais, querido. Mas antes agradecer, muito agradecido por você. De coração, muito bom. Nós tivemos um período de pandemia, ele foi bom, foi horrível, mas foi o que tinha que ser, né? Todas as vezes que você parar para querer agredir alguém ou para dizer que tal coisa é sua, você para e analisa o seguinte: quanto tempo de vida você tem? Sim. O que você precisa daqui para diante? Você vai ver que você não precisa de tanto para ser feliz. E se você ainda não é feliz, talvez você não olhou a sua volta. Olha a sua volta. Olha a sua volta. Olha a volta da cidade. Olha a volta das pessoas com as quais você convive. Musicalmente falando, profissionalmente, música também é profissão, viu, gente? Pintura também é profissão, tá, gente? Observe mais, não especule, observe. E você vai ver que você tem coisas ótimas na sua cidade, na sua região. Você pode desfrutar delas. É só querer. Queira. Goste. E se não gostar, também diga, porque isso é muito bom. A sinceridade faz a gente evoluir muito, sabia? Bacana. No mais, cara, gosto da cidade, gosto das pessoas. As pessoas que eu não gosto, eu não sei, não conheço. Se alguém não gosta de mim, cara, estamos no planeta para fazer alguma diferença. Faça a diferença, vá ser feliz. Se já é feliz, continue, que daí para mais eu tendência, só melhorar. Obrigado. Curta, dando seu like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.